O deputado Fabiano da Luz, pelo prazo de até 10 minutos. 6 minutos, desculpa. O senhor está atento. Muito obrigado. Boa tarde, presidente Rodrigo. Boa tarde a todos os deputados e deputadas, a todos que nos acompanham. Eu costumo dar uma lida sempre no que acontece no mundo, em algumas entidades, em alguns órgãos, fundações que fazem campanhas pelo mundo, deputado Nazareno. Assim como o senhor também está sempre atento a tudo que acontece. E eu estava lendo aqui um boletim do Médicos Sem Fronteiras sobre algumas doenças, alguns problemas que a falta d'água causam no mundo. Ou o mau uso da água, ou uma água de má qualidade que é consumida pelas pessoas. Dentre as doenças, a malária chega a atingir de 200 a 250 milhões de casos por ano. A febre tifoide, de 100 a 20 milhões de casos por ano. Esquistossomose, 240 milhões de casos ao ano. A hepatite E, 20 milhões de infecções pelo vírus e 3,3 milhões de casos sintomáticos da doença. A dengue, de 100 a 400 milhões, a cólera, de 1,3 a 4 milhões. São 830 mil pessoas que morrem todos os anos de doenças contraídas em razão da falta d'água potável, da higiene correta das mãos e do saneamento precário. E nós achamos que isso aqui é longe, é pelo mundo. Mohamed, Bruno, que é o nosso Mohamed, fotógrafo, né? Mas, na verdade, se você andar por Santa Catarina, deputado Jackson, nós temos uma realidade em muitos bairros, uma realidade em muitas comunidades no interior, em que as pessoas puxam água dos banhados, puxam no balde para consumir. E isso gera nessas pessoas um grande problema de saúde. No início desse ano, ainda quando o secretário de Saúde era o André Mota, que agora está licenciado, nós conversávamos sobre o tema do quanto Santa Catarina está precisando avançar nesse tema de oferecer saneamento básico, de levar água encanada a alguns lugares mais distantes que são precários. Nós falávamos do quanto isso reflete lá no atendimento da saúde, de pessoas que acabam ingerindo água contaminada, água de má qualidade, ou pela falta de água, e que vão para as unidades de saúde, e aí tem todo o tratamento que o sistema de saúde tem que fazer a essas pessoas. É de se admirar que Santa Catarina, um estado que tem as condições tão boas como tem Santa Catarina, a gente ainda não tenha programas na área social que visem a atender esse tipo de população, que vive numa situação mais precária. Bom seria se todos tivessem nascido em berço de ouro, ou que todos tivessem um trabalho que ganhassem aí 2, 3 mil reais por mês. Mas, infelizmente, em Santa Catarina, a nossa realidade não é bem essa. Porque o número de catarinenses que recebem até um salário mínimo por mês cresceu 71% na comparação com o primeiro trimestre de 2021. Ou seja, a renda do catarinense não é aquela maravilha. Nós temos, sim, um bom número de pessoas, de profissionais que recebem bons salários, mas a maioria dos catarinenses recebem um salário mínimo. Eles têm que viver com esse um salário mínimo, e eles têm que construir, e eles têm que mobiliar a sua casa, e eles têm que comprar o material escolar, e eles têm que comprar uniforme para os seus filhos, para as crianças irem para a escola, ou seja, eles têm todo um grau de necessidade enorme. E aquelas pessoas que nascem em algumas comunidades em que têm essas necessidades, essas demandas, eles esperam que a classe política, que as autoridades, que as lideranças estejam preocupadas com eles, da mesma forma que muitas vezes os governos têm a preocupação com aqueles grandes empresários multimilionários que vão para cima do governo e conseguem todos os benefícios possíveis. Nada contra quem faz isso ou quem consegue esses benefícios.
mas o nosso compromisso social e humano, enquanto cidadão que todos nós somos, de olhar para aquelas pessoas que têm uma necessidade, que precisam de um atendimento diferenciado, é isso que nós precisamos conscientizar, né? Porque mundo afora a gente vê inúmeras empresas de sucesso e que elas têm, na sua carteira do que oferecem à sociedade, sempre tem lá projeto social, projeto ambiental, ou seja, eles já entenderam o compromisso que eles precisam ter também com o meio ambiente, com a sociedade, com os nossos irmãos que não tiveram, muitas vezes, a mesma condição de crescimento com que eles tiveram. Então, esse é um compromisso que Santa Catarina precisa ter. Abrir os olhos, olhar aquelas pessoas que estão lá no fundo do campo, estão lá precisando de uma ajuda e que, muitas vezes, o setor público ele atende àquela pressão que vem de quem está próximo e acaba esquecendo da necessidade de quem está longe. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fabiano. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, horário destinado ao PTB. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, ao bloco MDB e Novo. Também não havendo quem queira fazer uso da palavra, o partido União Brasil. Partido Liberal. Bloco PDT, PSDB e Republicanos. Partido Progressista, PSD. Encerrado o horário destinado, então, aos partidos políticos, a ordem do dia fica para as 16 horas. Fica suspensa a sessão até às 16 horas, onde convido todos os parlamentares para se fazer presentes, porque temos pautas importantes no dia de hoje. Muito obrigado.